Bem-vindo à Toca do Leão novamente aí. Deve estar um eco aí no seu áudio, não tá não, Claudinho? Como é que tá? Tá top? Então, você já deve estar sabendo quem tá aqui comigo, né? Porque a gente já colocou na capa. Felipe Mota. É Mota mesmo? Mota com T. Caraca, mano. Você não é parente do Ed Mota. Não. Felipe Mota aqui comigo, cara. E Felipe, cara, obrigado, prazer, viu, meu irmão? Obrigado por você ter seu tempo pra estar aqui com a gente, tá bom? Cara, um bate-papo, né? Sem firula nenhuma, a gente não precisa. É engraçado, né? A gente se conheceu há quanto tempo? Um ano, mais ou menos? Um ano. Um ano, por cara. aí. E a gente já tem tanta coisa em comum, irmão. Muito legal. Na parte do dom de evangelismo, de ser apaixonado por levar o evangelho para pessoas. Legal. E, cara, você tem uma história fantástica. Eu confesso pra você que você tá aqui por causa de alguém, né? Você sabe, né? O Thiago sentou aqui. Planejador financeiro. O Thiago sentou aqui, seu cunhado, depois você falou, mas você tem que trazer o Felipe, brother. Você tem que jogar a responsa lá em cima agora. Tem que trazer o Felipe aqui. Então, a culpa de você estar aqui é o seu cunhado. Legal. Mas, Felipe, cara, quero te agradecer novamente, mano. Eu queria conhecer um pouquinho. Na verdade, a gente quer bater um papo com você, conhecer um pouquinho da sua história, mas você tem uma história muito legal. A gente colocou do 0 aos 30 milhões, porque tem uma história por trás disso. A gente sabe que tem favor e graça de Deus também sobre essa questão. E, cara, fala quem é o Felipe. Marido de quem? Pai de quem? Veio de onde? Fala aí pra gente, cara. Cara, beleza. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo aí também. Prometo dar tudo de mim, vai dar tudo de você nessa entrevista aí. Amém. Ó, a câmera tá aqui, qualquer coisa você a pode... faísca aí, o fio desencapado pra chegar aí a eletricidade onde você estiver. Cara, assim, bem resumido, Felipe, né? Eu sou casado com a Raquel há 14 anos já. A gente tem 4 filhos. Tem um fato curioso, porque normalmente em São Paulo era 2, né? Aí aqui em Atibaia a média já sobe um pouco pra 3. E a gente tem 4 e ainda tenho o desejo de ter o 5º, mas... Estamos no meio agora desse caminho aí. É o primeiro ano do José, que é o mais novo, então a gente tá lutando aí. Fala, cara, e aí, vai dar certo ou não vai? Vai dar conta? Cara, eu tinha assim, um cara bem aventureiro, participei de muitas coisas, né? Skate, surf, é um cara que eu sempre quis explorar muita coisa, assim. Enfim, tive banda de reggae. Tem banda de reggae, bro? Banda de reggae, cara. Caraca, tocava batera. Meu Deus, mano. Só nos Bob Marley. Só nos Bob Marley, cara. E a gente tinha uma banda, cara, e a gente era bem doidão mesmo, assim, os caras que estavam lá ligados no reggae. De repente, depois eu conto essa história, mas todo mundo acabou se convertendo ali, pelo menos, sei lá, se não, 90% da banda mudou de vida. E aí a gente ia tocar reggae, os caras, vocês não fumam maconha aqui no camarim e tal? Não, cara, os caras, não, então vocês não são do reggae. Vocês não são do reggae. Mas assim... Nossa vibe é outro, nosso espírito é outro. Cara, é muito louco o ambiente, né? Imagina o ambiente do que é um camarim de um show de reggae e forró. E até depois eu faço um link com isso, mas a história engraçada eu caí no mundo de vendas, depois a gente vai falar um pouco de tecnologia, mas, cara, eu acho que ali começou com um amigão, que é o Gordo, vocalista, eu sempre falo pra ele, hoje ele é fotógrafo de comida, especialista lá, é o Júnior Struck, e ele, cara, ele tinha uma visão muito grande de onde a gente tinha que estar como banda. Ele falava assim, cara, vamos tocar com o Charlie Brown? Eu, vamos, né, um sucesso aqui, vai chegar. Cara, dava lá 2 semanas, eu tocava o Charlie Brown. Vamos abrir Cidade Negra? Tá bom, vamos ver. Tava lá, tocava Cidade Negra. Cara, Planta e Raiz, então as bandas que eram do auge da época, a gente... E aí pensei que ia ser isso até a carreira, assim. Cheguei, pai, cara, eu vou largar tudo e vou viver de reggae. Sei. Você é músico. Pode ir, mas eu não vou bancar nada seu, né? Então se você quiser arriscar, você vai ter que trancar a faculdade e tal. Então, um período da vida ali, eu tentei ser o artista ali. Mas não foi pra ali que foi os caminhos. Então, o Lipe Mota. Que era o Ed Mota, o Lipe Mota, que legal. O resto eu sabia que era só hobby, porque surf sempre foi ruim, mas me aventurava. Skate mal também, muito caldo em surf ou não? Muito caldo, veio uns caldos grandes. Mano, você acredita que eu nunca surfei, mas o maior medo que eu tenho é tomar uns caldos, mano. Não, se joga que vale a pena. Tudo vale a pena se jogar. Já fui pra um ringue de boxe só pra falar, uma vez eu tive que fazer uma pancadaria com alguém. Tomei uma, fiquei tonto, parei. Parou, nunca mais. Mas cumpriu uma vez na vida, assim. Que legal, mano. E diz uma coisa, você se converteu em que momento nesse momento? Era nesse momento do reggae? Como é que foi essa pegada? Cara, na verdade, meu pai já era missionário num projeto assim, de acampamento. Tudo ambiente fora de igreja, é uma coisa bem diferente no Brasil. Que os americanos trouxeram, só pegada de acampamento. E ele falava muito de Deus em casa. Então, assim, a minha conversão real, assim, onde Deus falou comigo, foi através da capa de um livro. Eu era criança, estava no armário do meu pai.
e era Pedro puxando uma rede cheia de peixe, assim, ela não estourava, né? Sim, sim. E ele puxando e Jesus, tipo, direcionando ele pra jogar a rede ali. Sim, sim. E aí, quem conhece mais a palavra, ele sabe que ele não pescou a noite inteira, né? Sim. Mas naquele momento que eu peguei a capa do livro, assim, Deus começou a falar comigo, assim, cara, eu sou esse Deus que pode dar uma ordem pros peixes virem na sua rede. Amém. E foi muito louco, velho, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu fiquei parado no livro ali, olhei na capa, já tinha muitas histórias de Jesus, já ouvia sobre, mas eu entendo que ali foi o dia que Deus quis falar assim, Deus se apresentando pra mim, sabe? Depois de outros momentos também, mas ali, e só um fato curioso também, depois eu conto, mas foi uma experiência que eu não tinha vivido sobre a arte profética, né? Sobre profetas nos dias de hoje, eu não acreditava, achava que era tudo maluco, mas uma mulher um dia disse, você vai pra Israel. Eu não conhecia ela e tal. O louco disso, eu vou resumir essa história, mas ela falou, cara, aí eu comecei a chorar porque eu tinha esse desejo no meu coração. Quantos anos você tinha? Não, faz, sei lá, uns 5, 6 anos. Era quando eu comecei a... Depois eu entro também nesse parênteses, mas assim, Deus fala mesmo, Deus mesmo falando. E a mulher falou, Deus tá me falando que você vai pra Israel em pouco tempo, não sei o quê. Eu não acreditei, primeiro pensei que ela era louca, daí ela falou assim, se eu tiver uma moeda de Israel na minha bolsa, a gente estava em São Paulo, né? Ela falou, Deus vai confirmar tal. Caçou, ela me deu uma moeda de Israel, falou, Aí você falou, não, essa mulher tá brincando. Eu falei, cara, como ela sabe e tal. Essa história de cigano aí não existe não. Cigana gospel. Mas eu só ia falar desse link, porque a minha conversão foi através dessa imagem, né? Com Deus falando comigo ali. E aí, cara, eu fui pra Israel, passou 6 meses, todo mundo ficava me perguntando, quando você vai? Não tinha dinheiro, não tinha tempo, tava nascendo um dos filhos, assim, a Raquel acabando de ganhar o neném, eu nunca teria como fazer uma viagem dessa. Em 6 meses, tudo destravou, caiu uma grana na minha conta, que é alto, os custos pra ir pra lá. Fui pra Israel, cara, e quando chegou no Mar da Galileia, o guia israelense não acreditava nem em Deus, aí chega e falou assim, cara, quem que vai... Você pode ler essa passagem aqui pro grupo? Qual que era a passagem? Era da pesca maravilhosa. Aí eu falei, Deus do céu, onde eu tô aqui em Israel? Joga a rede. E o senhor fazendo eu ler pro grupo aqui. Era muito uma coisa pessoal, né? Irmão. Mas é louco, é isso. Irmão, vou te falar que nada acontece por acaso, é evidente. É evidente. E não, cara, eu não sei o que Deus tem pra você assim, nesse aspecto, mas tenho certeza que esse tipo de situação só é dada por um propósito. É isso. E Deus confirmando, você tá lá no meio do mar, pra mim é... Muito louco, né? Loucura. O Mar da Galileia que você leu a vida inteira e... Cara, diz uma coisa, e você se converteu naquela trajetória do reggae e você foi trabalhar na área de tecnologia, por quê? Não, então aí, beleza. O que deu assim na sua cabeça? Você deram o Rastafari, reggae. Pagaram... eu lembro que eu tocava uns rap lá, a burguesia fede. E eu ficava lá, isso aí, a burguesia fede. Os caras da burguesia, os socialistas de iPhone. Aí hoje estou eu aqui, ó, reloginho prata, roupa de estar tupê, né? Cara, aí também através de amigos, né? Pra você ver como a influência é muito boa, né? O Fernando Liberato é uma referência pra mim também. Sim. Cara, aí eu tava lá, tinha tentado a banda, deu certo assim, gravamos um CD, foi super legal essa época. Depois a gente deixou um pouco em stand-by lá, não ia rolar grana ali mesmo, né? Sim. Mas aí um amigo falou, cara, você fala bem, você se comunica, você não quer ser vendedor na minha empresa de tecnologia? Ele era sócio minoritário. Falei, vendedor não, eu não vou ser. Isso aí não. Mas eu tô fazendo marketing e eu posso contribuir com boas ideias na empresa. Sim. É muito louco, né, cara? Deixa eu abrir um parênteses aqui pra você que tá acompanhando a gente, né? Hoje é mais desmistificado isso, mas na nossa época, o cara não deu certo na vida, o cara ia ser o quê? Vendedor. É isso. Né? O cara não deu certo. Ele fazia 2 coisas. Ele ia fazer a faculdade de administração e ia ser vendedor. Era esse estigma que os caras colocaram na geração de 80 e 90. É isso mesmo. Não era? Esse estigma. Cara, você não deu certo na vida, então vai fazer uma faculdade de administração. Lá você decide o que você vai fazer e vira vendedor. Exato. Né? As mães falavam, né? Consegue emprego pra mim, André? Você tem uma empresa aí? Pode ser assim, de advogado. Ou para esse meu filho aqui, nem que seja de vendedor, né? Sim. Nem que seja de vendedor, coloca ele lá e tal. E hoje, né, é interessante, né, cara? Assim, hoje esse estigma caiu porque, assim, é evidente que os maiores salários são pagos para a área comercial. Então,
foi o que... Quem desdenhou disso lá no passado, hoje sofre uma consequência pesada disso, né? Eu tinha feito marketing, né? Graduado em marketing. E, cara, minhas ideias, eu ficava olhando outdoor, publicidade. Falei, cara, eu vou contribuir com as ideias e eu vou ser o cara do marketing. Sim. Entrei na empresa pra ser do marketing, mas ele falou, você vai ter que começar como vendedor. Sim. Falei, não, eu começo, mas em breve você vai ver minhas ideias aqui. Eu sou o cara do marketing. Aí eu entrei, criativo. Aí na hora que eu comecei a ligar, vender. Comecei a bater assim, uma venda por dia. Daí a empresa estava há 9 anos já. Sim. Era um outro software, era um software jurídico. Sim. E eu era tipo assim, o telemarketing, não era nem vendedor direito chamava. Sim. E aí eu comecei a ligar, vender sozinho. Eu falei, cara, fica olhando, eu vou fazer 2 vendas no dia. Aí ele, não vai. Aí eu falei, cara, fica olhando, 2 vendas. Aí eu, cara, agora eu vou fazer 3. Aí eu cheguei a fazer 5 vendas no dia numa empresa que não tava vendendo, sei lá, uma vez a cada... Aí, novo, hein, mano? O cara novo. Tirar um espacinho aí, um telefone e deixa comigo. E aí comecei a vender. Então assim, eu descobri a venda sem querer. Também que eu acho que tem, o André fala muito sobre a graça de Deus, né? E aí acho que tem uma graça ali, uma janela específica para cada um, cada área. E acabei sendo agraciado. Foi vendendo, cara. Descobri depois que eu tava vendendo, indo pra rua. Aí você ganha comissão, aí você vê que depende de você. Não precisa pedir aumento pra ninguém, porque assim, cara, você faz esse mês eu vou aumentar o meu salário, então eu vou vender mais. É isso aí, é disciplina própria, né? E aí eu cheguei uma hora, eu olhava pra menina do marketing lá, que eu lembro que ela ficava lá na salinha no escritório e falava, coitada, velho. Tipo assim, ela tava lá só fazendo todo dia, design, ela era mais designer, né? Mas era tudo. E aí eu lembro dessa cena também, eu falo, nossa, cara, obrigado Deus, onde você me colocou. Irmão, é muito nasci louco pra vender, isso, quero cara. vender. É muito louco isso, porque assim, você tava lá na empresa de tecnologia, foi para a área de vendas, mas assim, quando você olha pro lado, lógico, né? Cada um tem sua função e Deus deu aquele talento, aquele dom. E às vezes eu falo assim, não, senhor, muito obrigado por onde eu tô, cara, porque eu confesso pra você, eu sou apaixonado também por me relacionar. O Armando, que é o meu sócio, ele é da área comercial também. A gente é apaixonado por isso. Até a Tati colocou assim, ó. Então eu vou para a área de vendas. Eu falei, pode vir. Não, eu já fiz esse convite para ela. Já. Ela não quis, ela ficou na área de marketing. Eu soube que o teste aqui é começar vendendo paçoquinha na rua. E é isso aí. E aí se passar nesse, aí vai pro próximo. Se vender paçoquinha na rua, água, house na rua, passar pela convenção de vendas, já tá tudo certo. Felipe, diz um negócio, cara, como é que surgiu pra você? Porque assim, o título dessa live é do 0 a 30 milhões. Exato. Como é que surgiu essa questão de startups pra você? Porque você é um lançador de startups também, eu sei. E você já fez alguns milhões aí em cima delas aí. Só pra vocês entenderem um pouquinho, o Felipe hoje, você é diretor, né? De vendas. A Neo Assist, né? Que é uma empresa gigante na área de CRM e Cal, né? Software para Cal. E pra mim eu acho que é uma das 5 maiores players aí que tá aí no mercado aí. E você já lançou algumas startups. Cara, como é que você foi parar nesse mundo de startups? Como é que você deu esse primeiro passo? E quem tá assistindo, como é que é o mundo da startup? Né? Porque startup, todo mundo acha que é um negócio da moda agora, né? Na verdade lá atrás já existia, né? Mas ninguém deu o nome correto disso, né? Exato. E é engraçado porque assim, quando eu entrei era uma empresa de software. Sim. Os softwares antigamente vendia o plano inteiro, então você comprava o disquete na época, comprava CD. Disquete não era. CD, aí você compra o CD, acabou, não tem uma recorrência, não é um serviço, né? Não era na nuvem. Então o cara instalava no computador dele e ia, e a empresa inteira se via meio que engessada, vou dizer assim. Sim. Um teto de faturamento, né? Teto de faturamento, um modelo tradicional, né? Vamos dizer assim. E sem saber, assim, mas eu acho que meu perfil acabou se adaptando, então o que eu falaria de o que é entrar numa startup, né? O que é você ser o tal do startupeiro, né? Mas assim, cara, a empresa lá de software jurídico tinha 9 anos e tinha 9 funcionários. Então, assim, de certo modo era um tamanho pequeno para o tamanho da história. Quando eu entrei lá, em 3 anos a gente triplicou tudo. Faturamento, funcionário e num tempo muito curto, assim. No primeiro ano já tinha dado, sei lá, quase dobrado. Isso é uma loucura no mundo da startup, né? É muito rápido, cara. Só que isso nem chamava de startup antes. Então o que eu imagino é que, assim, é o lance de você pensar simples. E aí isso eu consegui trazer sem saber o que era isso. Assim, eu fui descomplicando. Descomplicando. E aí, cara, tem que ser assim, tem que ser mais rápido, vamos entregar desse jeito, vamos entregar de outro. E nisso o mercado também estava em paralelo, se transformando em tecnologias mais rápidas. Você na nuvem, paga que já aciona, no dia seguinte.
Então, assim, o grande lance da startup que eu entendo é dois conceitos, né? Você ser muito mais rápido, é o tal do beta, né? Sim. Testa rápido, erra rápido e aprende com esse erro aí. Sim. E outro negócio um tema que eu gosto de falar, acho que pouco comentado também, é a cabeça de dono. Tem um termo, né? Ownership. Uhum. E as empresas vão tentando emplacar isso, mas elas são normalmente fracassadas em falar, todo colaborador tem que ter a cabeça de dono. De dono. Mas acho que isso vem uma coisa cultural, um treinamento cultural, mas vinha de mim também, por graça, porque não li nenhum livro. Sim. Mas eu sempre pensei assim, cara, eu preciso empreender dentro da empresa. Então eu sempre pensei que a empresa era minha mesmo. Irmão. É muito louco, porque uma meta que eu tinha, eu era muito novo. Eu, vendedor, tipo, põe o palitozinho sem dinheiro, socialzinho tentando disfarçar da Colombo ali a camisa, tudo amassadinha e tal. Eu falava assim, eu quero falar a ponto. O meu amigo Fernando Liberato fazia isso nas reuniões. Ele era muito novo. E os caras, você é sócio e tal? Ele era. Eu falava, eu quero falar a ponto desse cara perguntar se eu sou sócio da empresa. E quando eles falavam isso, eu já achava mérito, mesmo que não era nada ali. Aí ele, você é um dos donos? Aí eu, não, eu só sou um peão. Aí eu brincava tal, mas eu sabia que eu estava liderando a reunião, que eu estava liderando a situação quando eles faziam essa pergunta. Então, acho que essa mentalidade de empreendedor dentro da empresa... essa mentalidade de ownership, né, que eles falam. Irmão, você falou uma coisa aqui que até arrepiou aqui, que é uma coisa que a gente vivenciou lá atrás, né? O Armando que é um dos meus sócios, ele fala uma coisa que é a realidade, né? Eu e ele, nós tentamos empreender dentro das empresas, mas não deixaram. Não deixaram. É isso, cara. Quantas ideias não estão morrendo porque alguém não deixa você empreender dentro? Porque não deixaram, dentro. cara. Não deixaram. Era só o carinha de TI, entendeu? Você é só o carinha de TI. O que você está trazendo aqui? Uma inovação, um novo produto? Isso não vai... Isso não tem nada a ver com o negócio. E eu ficava assim, desnorteado, sabe? Desnorteado. Caramba. Olha que louco. Desnorteado. E o meu sócio é a mesma coisa, cara. Ele conta algumas histórias que ele vivenciou em algumas empresas de grande porte e ele vivenciou a mesma coisa. E aqui cabe, né, pra quem tá assistindo a gente, cara, não perca esse foco, cara. Não perca, porque você vai se dar bem, cara. Alguém vai encontrar você e vai falar assim, vem aqui fazer parte disso com a gente. Cara, não perca esse foco de olhar pra empresa como sendo parte da sua história, porque realmente, cara... E é ali, né, teu mundo, é onde Deus tá... É o campo que Ele permitiu que você explorasse. Cara... se você explora junto, porque assim, o conceito de CLT é um conceito... É fictício, assim, ele é prático, sim. Mas assim, cara, o que te prende? Só que aí o que acontece? Por não ter esse espaço, então você fica numa dualidade. Ou você ouve muito sobre, beleza, você é funcionário, é o que eu escutava em casa também, né? A família da minha esposa toda é concursada. Então, cara, a gente escutou em todas as mesas, faça um bom concurso, seja um bom empregado. E tá certo. Mas você fica nessa dualidade, ou eu sou empregado, ou eu sou empreendedor, tipo, cara, eu tenho que ser dono do meu próprio negócio. Porque muita gente tem essa ilusão, porque aí eu não vou ter patrão. Como se o cliente não fosse seu patrão, ou o sócio não fosse, ou... Eu sou dono do meu negócio, dono do meu nariz, tenho a liberdade e tal. O cara vai trabalhar mais do que... Então assim, hoje o que eu entendo, eu fico numa janela do meio, que é assim, eu sou empreendedor. E tanto que é curioso lá, porque eu tenho um CNPJ mesmo, eu abri desde o dia 1. Então assim, tem a minha empresa lá, mas eu posso ser olhado como funcionário, um colaborador, ou posso ser olhado como um empreendedor ali. De fato tem essa história e tal. Mas por que não empreender com a tua empresa, entendeu? Então você é um empreendedor dentro da empresa. É muito louco isso. E pouca gente fala dessa janela aqui. Ou ele fala, não consigo ser dono, tchau, você é funcionário. Ou você é funcionário. E fica só no... Irmão, eu falo isso em algumas pessoas me procuram e falam assim, eu tô pensando em largar meu emprego, empreender. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, cara, você já empreendeu no CNPJ que você tá? Como assim? Cara, é isso. Se você não empreendeu no CNPJ que você tá, não sai para empreender. Porque lá você pode errar. E quem vai pagar a conta não é você. Exato. Você tá entendendo? É o CNPJ que você tá empreendendo. Muito louco. Então empreende no CNPJ que você tá, cara. Mas não me dá uma chance de ouvir. Aí é o seu desafio, irmão. Que aí a gente tava conversando no corredor, cara, você tem que aprender a negociar e vender para empreender. Então você nem pode pensar em sair se você não souber negociar e se você não souber vender. Então, tá claro. Os dois princípios, os pilares. Né? Os dois pilares para você sair para o empreendedorismo. Se você não sabe vender e não sabe negociar, meu irmão, não vai. Fica onde você tá. Exato. É os dois porque, pilares. cara, quantas empresas já se tornaram grandes só com uma área de vendas bem estruturada? Às vezes o produto nem era tão bom, mas eles ganhavam de outras empresas com produto bom porque não tinha uma área estruturada que sabia vender. A Tetrapix, né? Tetrapix, é verdade.
Aquela câmera era horrível, essa idade eu nem tinha quando eu passava essa propaganda. Mano, você é novinho, né? Eu falei, Felipe, você fez aniversário, né, mano? 13 de agosto, 41 já. Não, 41 não, 25. 25. 25. Eu tô olhando aqui porque a Tati falou assim, a Tati colocou, não, é um campo missionário, a Kels colocou, Kelsis, não sei se Kelsis. Kelsis. É a Raquel, né? É. Muito legal. Mas é bem isso, cara, é bem isso, sabe? A gente não para pra pensar nisso. Pô, empreende no CNPJ que você tá, cara, pede chance. Irmão, eu vou te falar, eu era insuportável, mano. Quando eu trabalhava. Com as ideias dentro de uma empresa. Eu era insuportável. Então, eu era insuportável. É o pitch ou vamos dar o melhor da gente. Eu era insuportável. Eu chegava no gerente de vendas e falava assim, cara, eu tive uma ideia. Eu trabalhei numa empresa alemã aqui, e aqui em Atibaia, que chama Grammer e tal. 14 anos trabalhando nessa empresa. Olha. E, cara, eu fiz o TCC da faculdade, lançamento de um produto tal, de bancos para bebê. Porque eles trabalham com banco. Falei, cara, vamos lançar. Tinha acabado de sair, tava saindo a normativa de que os carros deveriam vir com cinto fixo para banco de bebê. Eu falei, por que não fazer um banco já e oferecer como um acessório do carro? Olha que legal. Entendeu? Banco de bebê, cara. Já vem direto. Um acessório de carro. Montei o projeto, fui mostrar, cara. O gerente falou assim, não, isso não dá certo. Não, isso tem que vir da Alemanha, aqui não. E eu, no início, eu tomei um balde de água fria, né? Mas depois eu voltei e tal, e tinha um grande professor amigo meu chamado Ellis Wayne Brown, já não tá mais aqui com a gente. E eu falei com ele, ele falou, cara, bem-vindo ao mundo dos loucos. Que é assim, você vai fazer de tudo, que você falou, né? A história que você montou, conta essa história do projeto que você falou, que você montou, e você falou, cara, isso eu vou contar essa história aí, pouca gente conhece, mas o Albert aqui vai saber em primeira mão, eu sempre quis contar pra ele, e hoje eu falei que eu daria o melhor de mim, eu vou contar a história aqui. Depois eu mando o vídeo pra ele ou eu conto pessoalmente. E vai ter cortes desses vídeos, então essa história vai ficar gravada aqui. Boa. Cara, o que aconteceu? Eu tinha essas ideias de empreender dentro da própria empresa, porque eu, era muito fiel aos empreendedores, ali foi o meu campo, onde eu cresci e tal. E aí eu tinha muita ideia. E não só ideia, porque de ideia é 1%, né? Acho que tem até um quadro aí, 99% é execução que ninguém faz. Exatamente. Cara, mas eu dava a ideia, queria executar, eu ia virar a noite ali executando, então assim, eu já tenho a ideia, o plano, e eu já sei quem vai fazer, eu. Então assim, eu não queria terceirizar, era pra fazer. Mas, cara, muitas ideias eram vetadas. E o empreendedor ele tem culpa ou não, porque o cara tá focado em alguma coisa, tava dando certo, então ninguém tá errado na história, mas eu tava ali no meio querendo, cara, vamos fazer essa iniciativa. Aí eu lembro de um dia que tive uma ideia lá de um software, que a gente trabalha com atendimento ao cliente, a gente já tinha pulverizado uma base muito grande, assim, Carrefour, Americanas, quase todo mundo usava a gente, Casas Bahia. Falei, cara, se a gente fizer uma integração de transportadoras, porque o que o cliente quer quando ele faz um pedido no e-commerce, saber o status do pedido dele. Certo. E bombava isso nos call centers. Cadê meu pedido? O cara não sabe. Aí antigamente não tinha essa tecnologia. Falei, a gente vai ajudar o atendimento dando um plug de integração de transportadoras. Ideia genial. Falei, cara, é só a gente integrar com o correio, com as principais, vende a plataforma de tracking, só que assim, eu reduzo 10 mil chamadas. Imagina um call center com 100 pessoas respondendo onde está o pedido do cara, agora ele tem 10 porque tá lá, a chamada do cara é só acompanhar. É que hoje em dia agora é fácil de falar que as tecnologias já são tudo assim. Nossa, que ideia legal. Mas não vai pra frente. Aí eu queria morrer, não, isso aqui é genial, vai pra frente. Cara, passou uma semana. Uma semana assim, jeito de dizer, mas sei lá, numa janela de um mês. Porque eu lembro que teve um concurso ali na empresa pra gente falar. E aí veio um cara com essa ideia e vendeu pro Mercado Livre por não sei quantos milhões. E eu ficava olhando a cara dele e falava, era pra ser eu. Tipo assim. Aí beleza, né? Aí foi indo e tal. E aí eu chegando nessa história. Aí um dia eu tive uma ideia. Aí o que aconteceu? A Neocity, ela tinha um software que era de troca. Vendia pra Nike. E eles pagavam uma grana muito alta lá. A recorrência acima de 50 mil por mês. Então é considerado no mundo do software um software enterprise, né? Sim. Cara, e aí, beleza, só que é um... Ticket médio alto. Começou com isso, aí mudou de software, a gente foi para o software de atendimento e matou aquele software lá. Um dia ficou na gaveta do estoque e encerrou a janelinha. Cara, passou um tempo, as pessoas que tinham trabalhado lá na Nike começaram a ligar pra gente, falando, vocês têm um software de troca? Porque agora eu tô nas outras marcas, né? Adidas, Under Armour, todas as marcas concorrentes de Nike. E aí eu falei, nossa, que oportunidade, vamos vender. Seguinte, Albert, cara, a gente tem essa oportunidade, os caras estão... Não esquece, não vamos fazer isso, vamos focar aqui
Não, mas é super fácil, é só fazer, a gente vai lá, pega um desenvolvedor, uma coisinha, a gente faz uma janelinha, uma unidade de negócio, vamos ficar multimilionário aqui com a unidade. Com uma startupzinha, né? Startupzinha pequenininha, uma unidade de negócio. Esquece isso daí é 1 ano e tal, né? Sim. Claro, só respeitando a história dele, ele estava focado no software, que estava crescendo. E tá tudo bem. Focado na vaca leiteira. Né? Exato. Vaca leiteira. Normal. Mas eu olhava aquele canto e falava, cara, eu quero empreender aqui dentro, entendeu? É a história de empreender. E aí eu fui lá e falei, cara, não é possível, mais uma ideia que vai morrer. Aí eu falei, você não vai fazer mesmo? Não vou. Não quer fazer? Tem certeza absoluta? Ele falou, não. Eu falei, cara, isso dava um business. Aí beleza, olhei para um amigo e falei, cara, eu vou fazer essa história acontecer. Fiz um site em 2 dias. Contratei um desenvolvedor. Alô. Paguei meu dinheiro, falei, não, mas é assim, a tela é assim. O cara fez. Fiz um cartão de visita, chamei um cara para ser vendedor, falei, não vai ser uma contratação porque a empresa nem existe, mas eu vou te treinar como você tem que fazer essa venda. Ele fez, vendeu em 2 grandes empresas, as 2 levaram pro presidente, os caras iam contratar, então a gente fez o software em 2 meses. Com empresa, com cartão de visita, com missão, até a empresa já tinha. Já tinha missão, visão, tudo. Cara, aí na hora de vender, e as empresas grandes queriam contratar, foi muito louco, então deu certo a parte de empreender, né? Sim. Mas aí tinha um negócio que era assim, eu queria ser fiel. Sim. E eu queria mostrar que Deus é fiel e que isso existia dentro de mim, né? Sim. E eu falei, cara, o Albert vai ficar chateado. Mas na minha cabeça eu ficava pensando, mas tecnicamente ele não quer mais o produto, não é um concorrente, né? Assiste, e eu ficava argumentando, eu fui dormir aquela noite pensando, cara, não, vou tentar meu negócio em paralelo, tentar minha vida e tal. Sim. Cara, mas daí Deus já falou, esquece, você sabe que você vai chatear ele. Sim. E aí eu falei, meu Deus, mas eu já investi dinheiro, eu tinha contratado todo mundo, tinha feito, todo mundo tava vibrando lá que ia dar certo. Sim. Era uma venda grande já, imagina começar com 50 mil por mês, uma empresa ali, depois a segunda, sei lá eu. Sei. Aí cheguei nos caras e falei, cara, tô fora do negócio, esquece isso daí, porque ele vai ficar chateado. Sei. Não, mas como assim, cara? O negócio não é o mesmo software e tal. Sei. Não, Deus falou que eu tenho que estar fora e tal. Cara, é muito louco isso aí. E aí um dia eu falei, um dia eu vou contar essa história pra ele, já tá aqui em primeira mão. O nome dele é Albert, né? Pedindo desculpas, e só pra fazer, eu quero que você faça um parênteses, mas só foi curioso que no final... Não, faz o seu parênteses que eu vou te falar como fechar essa história aí. Não, porque assim, a gente tava lá tomando um café, você contou essa história pra gente, né? Isso tem uma coisa que nos faz unidos aqui, né, em unidade, né? Isso é evidente, é a questão da lealdade e honra. Inclusive é um dos módulos que a gente incorporou dentro do programa de formação de líderes aqui internamente. Legal. E cara, o que define lealdade e honra é justamente você... Não é que você... Veja bem, não é o que você quis agradar ao Albert. Na verdade, você fez aquilo que Deus pediu para você. Entendeu? E está intimamente ligado ao agradar ao Senhor, não ao agradar a homens. Mas, de certa forma, esse é o maior desafio que a gente vai ter na nossa carreira. E cabe aqui, né, você que está assistindo aqui com a gente, entender que esse é um preço que a gente paga, mas que no final ele é precioso. Cara, eu falei para você, eu tenho certeza que Deus usou tudo isso para mostrar para você assim, cara, você é capaz de fazer uma startup em 2 meses. Entendeu? 2, 3 meses. E com certeza a Nelsist viu isso com carinho, o Albert deve ter... Ele olhou para isso de alguma forma, mas isso foi evidenciado de outras formas. Por que eu tô te falando isso, cara? Porque é evidente, o preço da lealdade, ele é honra, cara. O preço da lealdade é honra. Cara, a deslealdade, você olha na Bíblia de ponta a ponta, leva literalmente à ruína. A lealdade é a honra. Davi tinha tudo para matar Saul. O que ele fez? Todo mundo falou, a tua hora de matar esse rei, cara, ia assumir. E Deus mesmo já tinha ungido ele como rei, então ele podia matar, assim, tecnicamente, né? Ele foi lá e só tirou um pedacinho da veste e falou, olha, poderia te matar, mas o Senhor... Cara, ele honrou Saul, né? Isso, cara, é uma coisa que nós temos dentro do nosso coração. Não é a circunstância que nos define. Isso. Não é a circunstância que nos define. Você poderia ter feito isso. E tenho certeza que você ia se dar mal. Exato. Não tenho dúvida. Exato. Mas o Senhor te colocou ali em posição. E cabe aqui, né, a gente entender a voz de Deus no mundo dos negócios, sem dúvida. E, gente, numa boa, o que é certo, o que é errado é errado, e ponto. Inúmeras vezes eu não me arrependo de ter falado não. Inúmeras vezes, sim. Mas eu confesso pra você, muitas vezes eu também errei. Claro. Também agei com o coração. Eu não canso de dizer aqui, cara. Tem vezes que assim, a forma definiu o resultado.
Eu queria fazer o que era certo, mas fiz da forma errada. E cara, isso é um desafio. É uma linha muito tênue. Mas você procura argumentos pra achar e existem. Existe, né? Porque, tecnicamente não existe. Cara, assim, não tem nada de concorrente, errado. não sei o quê. Pro mundo, você não. Mas assim, cara, eu tô abrindo a minha empresa, eu tô fazendo o meu negócio. É por isso que tem coisa que você só discerne no espírito, né? Porque assim, se eu levar alguém, você quer o conselho pela escolha do conselheiro. Então se eu levasse essa história pra alguém ia falar, não, tá tranquilo, vai embora. Mas o conselheiro que eu escolhi foi Deus. Eu falei, o que eu faço? Aí já tava pesando na noite, no dia, eu fui dormir mal. E eu falei, ainda até se ele soubesse essa história já vou ficar mal. Aí beleza, eu corrigi ali a rota. E eu ia. Ele nem sabe, vai saber agora essa história, mas assim, que é curioso, né? Aí um dia ele vendeu a empresa com sucesso, a gente saiu no Exit, né? A gente dobrava a cada 2 anos. Foi uma empresa. Eles foram empreendedores em Endeavor. A gente teve muita mentoria. Eles passaram pela Endeavor também. Pô, que legal. Passou, foi bem legal. Que legal. Não, e é um selo, né, cara? Porque eles começam a dar mentoria de todas as boas práticas, da estrutura da máquina e tal. E eu aprendi muito com isso. Eles saíram. E aí um dia ele já tava fora já. E aí eu só falei assim, então, pô, vamos sentir saudades e tal. Aí uma das coisas que ele falou, cara, nunca esquece. Ele não sabia que tinha essa história de lealdade, né? Eu sabia de outras. Sim. Mas ele falou assim, cara, que você é um cara leal. E isso é muito raro de achar. Irmão. No mercado. Tipo assim, a gente tava falando só de business, ele não tava falando nada espiritual. É isso mesmo. Mas assim, cara, lealdade, ela vale o quê? Entendeu? E ela vale a tua vida, assim, o teu nome tem que ser a maior coisa. Então, é muito louco. Lealdade não tem preço. E ela que me trouxe, assim, eu já sabia disso, né? Em proporções menores, eu nunca tive uma formação muito específica, um grande líder de vendas ali direto que me ensinou, mas foi sendo princípios que foram me promovendo a ter melhor caráter, ajuste de rota. Até chegar aqui, sabe? É legal você falar disso aqui, porque acho que na história do Você Pode Empreender, o Claudinho tá aí de testemunho, acho que nunca a gente chegou aqui para falar assim, o convidado tal é formado em Harvard, blá 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 blá. Irmão, a gente não tem esse entendimento aqui, né? A gente tem o entendimento de que Deus usa coisas fracas e loucas para envergonhar as fortes e as de alto intelecto. Irmão, eu não tenho vergonha nenhuma, eu sou formado por uma faculdade interiorana e sou grato por isso, porque foi uma história fantástica, foi Deus usando também essa história e, cara, eu tenho certeza que você também não vem de um... Eu lembro que você falou, né? Você falou, você vê tanto o mundo da tecnologia, quantas empresas você tem a iniciativa, mais ou menos, que você já deve ter perdido a conta, você é igual o Silvio Santos aí. A gente passou por, de inovação de lançamento, são mais de 24 empresas. Mais de 24 empresas, ele abriu, eu falei, como você começou? Eu trabalhava num açougue. Para de contar isso. Eu comecei a trabalhar no açougue. Então, realmente, assim... Faz um balcão de açougue. Mas é assim, cara. E uma coisa, Felipe, que assim, é evidente, né? No mundo dos negócios, a gente entende que não há secular e sacro, né? Esse negócio de, a igreja só vive no domingo. Não tem, mano. No mundo dos negócios, é Cristo lá dentro. E conta pra mim uma história aí pra galera, que você já me contou isso, cara, que teve uma certa vez que você tava numa empresa, começou um grupo de oração. Na verdade tinha um cara que orava, né? Foi assim, cara. Essa história é muito louca. Eu vou contar aqui, assim, vou usar os personagens, vou dar uma caracterizada aqui, mas assim, são as pessoas reais que vão ouvir daqui a pouco o podcast e me ligar, né? Sim. Mas, cara, então eu tava há 10 anos lá, a empresa são de judeus. Sim, era uma empresa de judeus. São 2 sócios fundadores judeus, tradicionais, super tradicionais aí. E você cristão lá dentro. Cristão lá dentro, né? Do reggae. Eles zoam pra caramba que eu dava um tapa na pantera ainda, Não, mano, já foi essa história. Já foi. E eu lembro quando eu descobri, né? Eu tava entrando lá, você é judeu dele? Sou por quê, né? Tipo, eu falei, não, porque eu não sabia o que falava. Não, eu leio muito a história de vocês, tá? Não sabia o que ele conhecia. Eu só sei o Pentateuco, só sei isso. Não sabia o que ele conhecia da Bíblia. Tá? Mas enfim, eu entrei lá. E aí passaram-se assim, cara, vou completar 15 anos lá com eles, lá a gente tá nesse negócio. Eram 3 pessoas no comecinho, né? E aí hoje, ele bateu 100 e tantos funcionários, mas estamos em umas movimentações. Cara, e aí eu fiquei todos esses anos assim, tentando entender qual que é a nossa função, por isso é até legal estar aqui hoje numa discussão entre como que o mover do reino dos céus
anda e se move nas empresas. Sim. É uma conversa interessante que normalmente era bipartido. Ou eu tô numa igreja, ou eu tô na empresa, ou o cara muito louco também, porque a gente já pegou isso. Tem um cara que tá até comigo até hoje, ele é pastor, mas a gente teve que acalmar ele, porque ele chegou na empresa no primeiro dia, todo mundo funcionário, né? Fala sobre você, funcionário tal, e você? E você? Ele pega, abre uma Bíblia, segundo o meu Deus, eu falei, cara, meu Deus, o cara tá pregando aqui. Então assim, é difícil, você não quer pregar, mas você quer ver que tem valores do reino. Qual é o meio termo? Qual é o ponto de equilíbrio? Cara, como é que você se move com espírito no mundo corporativo e vê Deus agir de forma sobrenatural? E aí tem umas histórias engraçadas sobre isso, mas... Então assim, primeiro eu fiquei assim, sei lá, vou falar metade da história, uns 7 anos, trabalhando dignamente, sendo fiel, sendo justo, sendo íntegro, honesto e lutando para que esses valores fossem preservados. E eu comecei a me questionar, Deus, eu só vou fazer isso? Né? Só isso? E tinha época que sim, que era aquilo mesmo. E eu falei, cara, tá bom, tal, né? E aí até eu lembro de uma carta meio profética que eu recebi, que Deus falava assim, as pessoas já sabem que você é meu. E que você é de outro reino. Amém. Você não precisa falar isso. Amém. Embora em uma conversa ou outra eu tentava falar, mas às vezes eu falava, cara, eu quero falar mais sobre o reino. É interessante, né? A gente, é igual andar de bicicleta, você não sabe falar direito, né? Você fica meio... no início, né? Você fala, como é que eu vou falar? Vai, né? não vai. E aí, cara, enfim, aí a gente pegou tal, beleza, e passou 7 anos, mais ou menos. E aí um dia lá eu comecei a ouvir sobre os 7 montes. Já ouviu falar sobre as 7 esferas, né? Vocês devem ter ouvido falar. Sobre como forma uma sociedade, né? Então tem as esferas dos negócios, da educação, da política, enfim. Finanças, né? Família tem... acho que é negócios, família. Sempre você está envolvido em uma dessas esferas, né? Sim. Governo. É isso. Aí acho que tem artes e talvez mídias caem aqui dentro. Sim. Negócio de falamos, não? São 7 esferas. Basicamente que a própria eclesiástico também. Então meio eclesiástico, espiritual, seja qual for, também é uma parte da sociedade que está envolvida. Eu comecei a ver que eu estava nos negócios. Porque Deus já estava levando para lá. Eu tentei ser missionário uma época lá, assim, de jovem, em porta de escola e tal, e Deus falou não. E eu achava, cara, você é muito pecador, você tá fora disso daqui. Só que eu vi depois que era pra estar nos negócios. Bom, aí 7 anos passaram e tal, e aí eu comecei a intensificar esse negócio das 7 esferas. Falei, calma, Deus, começa a se mover da forma que você se move num culto aqui dentro. E fui sozinho numa salinha como essa aqui e comecei a orar, sozinho. Mas assim, cara, era tipo, eu falei, Deus, vai ser o fogo aqui dentro. E eu orando em línguas, clamando o Espírito Santo, e falei, era uma porta fechada, não tinha janela. Era ali. E aí começou a haver muita revelação. Eu falei, era isso, Deus, era isso, o que tinha no culto aqui. Aí, tanto é que eu era um cara que não acreditava, eu fiquei numa igreja mais tradicional durante, 16 anos, então eu não acreditava no mover sobrenatural, só criei em Deus, no amor dele e tudo. Cara, e aí começou a vir uma voz profética na minha cabeça e falando assim, chama o Fernandinho e ora com ele. Só que você vai falar isso aqui pra ele, nem lembro o que era. Você chega e fala, Fernandinho, deixa eu te falar um negócio. Isso aqui tem sentido? Ele começou a chorar. Sua vida é isso, aquilo. Eu falei coisas que eu não sabia sobre ele. Aí eu falei, cara, Deus tá me falando isso e assim, acho que é pra gente orar junto. Aí ele começou, o segundo cara, e a gente começou a orar. Então não era assim um movimento de oração. Não é ele que era assembleano que você comentou comigo? Não, tem outro. Entrou outro. Esse aí era tradicional também. Tem um assembleano nessa história. Sempre tem um assembleano. Sempre tem um assembleano no meio, sempre tem um sapatinho de fogo. Assembleano é que meteu a Bíblia ali no... Era engraçado. Aí, cara, comecei a orar com ele e tal. E aí nisso, ele era do movimento mais tradicional, mas Deus já tinha juntado a gente. Aí o terceiro cara é o Lucas Torres, que tá com a gente até hoje também, essa equipe tudo junto. Católico. Cara, o cara, assim, um exemplo de cristão. E a gente estava acostumado com um católico mais devagar. Que não, aquele cara que só reza, né? Não se envolve muito ali. Ele visitava presídio, orava. Foi o católico que me ensinou. Eu cheguei com sede pra ele e falei, cara, vocês acreditam em profecia? Porque eu tô vendo esse negócio, eu tô achando estranho, não sei. Ele, mas claro que sim. É normal, é bíblico, tá lá no Velho, no Novo Testamento, a gente... Católico, tá vendo, gente? Vocês estão... Não julgue católicos carismáticos, especialmente os carismáticos. Cara, é impressionante, assim. E aí juntou, então, tinha o Fernandinho Batista, que era líder de jovens na época, o Lucas Torres de católico,
E eu? Aí falou, vamos ficar aqui porque se chamar o assembleano o cara é maluco, né? Só pro pessoal entender, que igreja que você tava? Onde você tava? Eu tava na Zion. Na Zion. Que é do Theo Hayashi. Acho que ficou conhecido pelo Dunamis aí. Sim, é o Dunamis agora, né? Ele tem a igreja Zion mesmo. Sim, e o Dunamis é um movimento fora de igreja. Né? Entendi, é um movimento da de faculdades, da Mackenzie, mas seria independente, um projeto independente, assim, dele. Tanto que mistura bastante gente. Bom, aí a gente começou a orar, nisso chegou, aí a gente falou, vamos chamar o assembleano doido lá, o Michel. Ele tá com a gente até hoje. Michel, eu não te conheço, mas já te admiro. Já te admiro. Segundo Deus de Abraão, essa é a verdade, e os funcionários ficaram assim, ó. Nunca nem tinha visto isso na Bíblia. Aí a gente falou, cara, não é assim nas empresas, cara, não dá pra sair pregando. Sabendo a Bíblia na sala de reunião com o diretor. Trabalhando primeiro. E a empresa era judaica? É, judaica. Meu Deus do céu. Cara, já metendo os crucifixos aqui. Sim. Mano, onde eu vou parar, cara? E aí eu era o líder da área, os caras vão vir em mim, né? Falar sim, assim, é lógico. Aí chamamos ele, começamos a conversar, não, beleza, vamos mais devagar. Sim. E aí, cara, a gente juntou o grupo, começou a... Então era assim, um movimento de oração, a gente começou a realmente querer que o Espírito Santo fizesse algo ali. Sim. E ele começou a juntar essas pessoas, aí veio depois o Rafael também, que era de uma outra denominação. Cara, e aí fizemos essa salada lá, beleza. Louco, né? Começamos a orar, só nós, era um encontrinho de sexta. Um dia, tipo uma sala como essa, né? Sim. Um dia a gente chegava de manhã, às vezes saía tarde. E aí uma faxineira do escritório, a empresa era duas empresas. Certo. Uma mais tradicional que chamava CompuGraph, também 50 anos de empresa, é bem estilo banco, tudo de madeira, mais tradicional, assim, né? Gravata e tal. E essa faxineira ouviu e veio falar, escuta, quem tava orando ali? Aí eu falei, nossa, agora a casa caiu, cara, porque ela vai falar pra... Era um negocinho quieto, assim. Sim. Vai falar pra todo mundo. Aí o Fernandinho, cara, eu posso falar? Porque ela... Aí eu falei, fala, era gente e tal, né? Sim. Aí ela falou assim, não, porque vocês tinham que me chamar. Aí resumindo, ele falou, chama, a oração vai recusar? Cara, no primeiro dia, a gente ia às vezes de sexta, no meio-dia, assim, na hora do almoço, meio-dia, meio-dia e meio. Sei. Ela vem, traz 3 pessoas da CompuGraph, que era a empresa do lado. Aí eu cheguei e falei, cara, o que a gente vai fazer, né? Aí falou, a gente só se reúne aqui, assim, não tem muito um modelo, todo mundo quieto lá, gravata e tal. Não, tá bom, tá. Vocês são de igreja e tal? Não. Não, então, fica tranquilo, a gente vai falar com Deus aqui e vocês se viram aqui no meio. Sim, tá bom. Beleza. Meu, segundo dia, ela veio com umas 20 pessoas da CompuGraph. É sério, teve umas 25 pessoas nas salas. A sala pequenininha. Vocês são de igreja e tal? Ninguém. Não. Uma ou outra tinha, mas a maioria... sou espírita, sou daqui, sou dali, não tenho nada, só vim aqui porque me chamaram, tá fazendo o que aqui? Aí, vim me chamar e tal. E a gente começou a orar de novo, Deus, então tal, vem, né? Bem simples, assim, a gente falava, cara, o Espírito Santo vem aqui e tal, fazer alguma coisa, a gente vai deixar vocês em contato com Deus, cada um pode orar por si só. Ninguém não vai ter nada aqui, assim, não vai ficar esperando de mim, né? Ninguém vai pedir oferta também. Não vai pedir oferta e nada. Assim, nós vamos aqui, eu quero que vocês se conectem com Deus do mesmo jeito que a gente queria se conectar, vocês acabaram entrando aqui. Sim. Cara, deu uma reunião assim, era um ambiente todo corporativo, bem sério, assim, os caras social, os caras vinham de braços cruzados, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei, alguém quer falar? Isso 5 minutos, só tinha meia hora. Eu falei assim, alguém quer falar alguma coisa? Sim. Aí umas meninas levantavam a mão. Eu tenho vontade de suicídio. Caraca. Aí a gente, em 5 minutos, não dava nem pra ser vulnerável desse ponto. Sim. Nossa, o que aconteceu? Não, porque meu pai não sei o que, me abandonou e tal. Aí a outra, eu tenho uma doença que não sei o que. Cara, começou a virar uma reunião de libertação, porque assim, as pessoas iam falando, e a gente falou, Deus, como elas estão se abrindo tanto no ambiente corporativo, ninguém se abre, a gente usa máscaras, né? E a gente também está acostumado, você vai no ambiente para se proteger, você põe máscara. Muito vulnerável, falando da vida pessoal, assim, numa roda de gente que também entre eles mesmo não se conheciam de áreas diferentes. Sim. A gente falou, Deus, elas estão com sede. Então, assim, resumindo, aí a gente começou a orar por elas e tal. E aí teve cura, teve gente que não podia engravidar que engravidou, teve um mover sobrenatural naquela... Amém. E quem entrava na sala era impressionante, cara. Entrava a diretoria, sentia assim, a atmosfera, só de entrava, começava a chorar. E era, às vezes se leva assim, tipo, vinha, tava faxineiro, tava todo mundo misturado. Sim. Vocês devem viver um pouco desse ambiente, mas pra gente era muito estranho, porque a gente não, cara, não... Irmão, eu vou confessar pra você que eu comecei... É interessante que você contando sobre isso, né, me fez lembrar muito sobre essa questão de lugar de intimidade, né? Uhum. Eu tenho falado muito isso internamente porque Deus tem colocado essa questão muito no meu coração sobre identidade, intimidade e intencionalidade.
Nós, cara, só vamos nos libertar do nosso ego quando nós entendemos o que é intimidade, o que é o divã do Senhor. Porque essa palavra intimidade, em Salmos 25:14, a tradução dela é divã. Olha. Onde você se Olha deita, isso, cara, lá em hebraico, lá, é quando você deita e se despe diante de Deus. Legal demais. E esse tipo de reunião, cara, a gente tem, pela graça de Deus, a gente tem passado por a gente tem a oportunidade de conhecer algumas igrejas e recentemente a gente conheceu um grupo que acontece exatamente isso. A pessoa nem se conhece, ele chega no grupo e fala, cara, e a pessoa se abre, olha, eu tô com um problema assim, meu casamento tá indo pro divórcio. Agora, por que a pessoa fala a verdade? Olha que louco isso. Já parou pra pensar? Por que alguém que não te conhece entra num lugar e fala a verdade? Porque ele quer encontrar a verdade. A verdade. É porque aí, ali tem intimidade. E aí vira intencional. Porque olha que coisa louca. Existe uma identidade que é Cristo nessa reunião. E vira resulta numa intimidade e aí vira intencional você falar dos seus problemas para que Deus te cure. Você confia ali em absoluto e fala, Deus, só resta o Senhor agora. Eu já tentei aqui, já tentei ali. Agora, Filipão, imagina se isso acontecesse em todas as empresas, que nós tivéssemos alguém falando de Cristo. Exato. Olha, e outra, só até saúde, o RH não vai conseguir fazer isso. Não vai, mano. Entendeu? Como vai juntar? A gente juntava negro, branco, baixo, velho, gordo. Cara, era magro, espírita, católico. Não tinha isso. Era um povo buscando um ambiente de sexta-feira. Em que e você falou assim, divã, a gente tinha reuniões que a gente ficava todo mundo deitado lá no chão. E a gente não queria sair, ninguém falava nada. E saía sem falar quase nada ali. Então, assim, é um divã mesmo. Era um lugar que... É um lugar que a gente pode se abrir com Deus. Tinha hora que a gente não queria. Não posso esquecer do Thiago Brito também, acabei não falando o nome dele, mas é um cara que foi fundamental ali. Ele tava na Zion também. E assim. E esse movimento. Você chegou a falar com o pessoal da Zion depois dessa situação toda do Cara, falaram tudo. Falaram assim, fala com o Theo, porque o Theo é um cara que ele é o propulsor, assim, ele conecta, ele é um líder que conecta com alguém e esse alguém voa, sabe? Não, Mas aí na época eu acho que, sei lá, fiquei um pouco. Foi muito louco, porque eu quis. Um pouco intimidado, eu acho que não vou, deixa lá, Deus tá fazendo, não precisa se. Eu fiquei na crise se seria uma autopromoção minha ali ou não. Sim. Mas eu deveria ter falado pra ele, ó, o efeito que você fez, olha o que tá acontecendo lá no ambiente e tal. Eu vou te contar uma coisa muito louca. Quando eu dei aula na FAT em 2009, a Tati vai poder me ajudar aí, de 2009 acho que é 2012, na faculdade de Atibaia, na Universidade de Atibaia. E lá a gente começou um movimento nesse sentido, de oração com os alunos e tal. Só que eu era professor, não poderia estar envolvido no projeto, entendeu? Então eu chegava para os alunos e colocava fogo na linha. Falava, vocês não se unem. E os caras iam e faziam a reunião e eu só ficava assistindo e orando com eles, entendeu? E cara, a gente teve recentemente a gente contratou uma pessoa que está estudando lá e a gente perguntou como é que tava e tal. Cara, esse grupo continua existindo até hoje. Olha que legal. Passou acho que 10 anos. Olha. E eles estão lá se reunindo de terças e quintas, em oração. E porque não, é uma coisa muito louca. A mensagem é maior do que o mensageiro. Então, cara, ela vai se propagar, ela vai continuar, entendeu? E talvez não sei como é que foi adiante esse grupo, mas certamente alguém levou isso para algum lugar. Você tem razão, tanto que a gente continuou lá, um cara da Campo Gráfico assumiu o grupo de oração, e você já matou a charada, e continuou, e no WhatsApp a gente tem até hoje, essas pessoas se falam ainda, às vezes quando precisa de alguma coisa, ou de uma oração mesmo, elas pedem, entram lá, a gente se fala, e a gente pede oração lá, então até hoje o grupo continua assim, virtual, no WhatsApp, mas tem... E cara, me diz uma coisa, essa empresa, a Neoassist é essa empresa judaica ou não? Então, aí só que como a gente atingiu esse êxito, que foi ali o ápice ali da Neoassist, a saída ali, né? Então os sócios que eram fundadores, que tinham cultura judaica, saíram, venderam 100% da empresa para um consórcio internacional, um fundo de investimento, que aí agora traz uma outra cultura. Do fundo local. E aí já não mais judaica, mas ainda tem... Mas no fundo, Felipe, você acha que os judeus têm um dedo na glória ou não? Tem um dedo na glória, eu sempre falei pra eles, vocês têm... Não tem como. Os caras têm um dedo, os caras são rimas, não são? Os caras tocam no negócio. Eu vi falar que 2/3 do dinheiro do mundo fica na mão dos judeus. Agora você olha, um povo sem terra. Eu fui para Israel, né, recente, acho que, agora eu não sou muito bom de datas, mas acho que foi em 48 que eles voltaram com o Estado de Israel. Cara, mas pensa assim, 2000 anos de Cristo, 2000 anos de história,
sem terra, sem país, sem nada. Era para ser ninguém. Verdade. Só as mãos de Deus segurando. Era só e agora eles estão voltando, que é uma profecia bíblica também. Então eles estão voltando quando? Depois de 2000 anos, voltando agora. A gente está vivendo um momento de profecia se cumprindo, né? E todo mundo ignora isso, né, irmão? Não, ignora. Mas é agora, nos nossos olhos. Em Irmão, 48 agora. É que nós, infelizmente, nós somos muito analfabetos, historicamente falando. Mas se nós olhássemos com carinho esse tipo de situação... A gente está numa janela, e essa janela que é da colheita, a janela que é, assim, eu já vi, você já deve ter se perguntado também, né? Sim. Por que, nossa, imagina andar com Pedro, imagina andar com Elias, com Isaías, né? Sim. Mas você já pensou que, cara, eles tiveram a época deles, para eles naquela época. Sim. Mas você concorda que você está aqui também para uma época importante? Mano, porque parece que as épocas importantes são 3 janelas, né? Mas na verdade é parte da agenda de Deus que a gente tem cumprido. E a gente está nessa época aqui para cumprir uma agenda importante para Deus, com a mesma relevância que eles, cada um na sua proporção, vai do nosso chamado, vai de como a gente é fiel, né? Mas a gente está numa janela importante da história. A gente está numa janela importantíssima, porque o Deus conosco habita em nós. Tem noção? Porque depois, mano... Não sei como você quer, uma questão de doutrina pré-tribulacionista ou pós, mas pra mim o Espírito Santo vai sair, mano. E aí o bicho vai pegar aqui. Esse fim dos tempos eu acabo nem entrando muito. Sim. Mas enfim. Mas eu creio assim, friamente, que a gente está no melhor momento das nossas vidas, porque o Espírito Santo está aqui conosco, mano. E o mover está aqui, o mover não parou. É óbvio, eu sempre vou dizer isso, né? Você conhece a nossa comunidade, você está na PIBA com a gente, que é a primeira igreja batista de Atibaia, mas eu sou um reformado, batizado nas águas, e eu falo forjado nos fogos. Eu creio que o Espírito Santo não cessou de se mover, e ele não vai cessar de se mover. Não tem como ele cessar de se mover, porque assim, mesmo quem fala assim, eu vou, sei lá, tem um termo que usaram para isso, né? Quando o cara pensa que parou de existir o sobrenatural, então usaram um termo que é cessacionista, né? Eu sou cessacionista. Mas qual cessacionista crê que o dom da misericórdia encerrou? Não tem como, mano. Então, assim, se algum dos dons não encerrou, por que eu vou escolher os dons que encerraram? E aí, como eu coloco Deus numa caixa, sabe? Então, sim, eu acho que é importante a gente... Antes eu achava meio um tema periférico. Sim. Eu só não acho periférico porque quando a gente entender que Deus está agindo em poder, você concorda que você vai querer usar o máximo possível? Claro. Tipo assim, se você tem tudo isso para usar... Aí você vai no céu e Deus fala assim, ô Claudinho, né? Claudinho, André, cara, você usou isso aqui? Não. Você podia ter feito isso. Sério, Deus? Mas estava escrito. Você não usou, por quê? Então assim, por isso que eu acho que não é tão periférico, é importante, pelo menos pra mim, isso me motiva eu concordo com você, a operar mais, entendeu? E tá tudo bem, né? A gente não tá aqui pra discutir doutrina, mas tá tudo bem quem discorda Sim, tá lógico, tudo bem. E tem gente, e caráter não e a gente falar, vai respeitar, porque nosso centro é Cristo, né? É sempre quando a gente fala assim, doutrina e tal, nosso centro é Cristo. Cara, você crê em Jesus, comunica a verdade, então eu te amo da mesma forma, a gente tá junto aqui, ó, juntinho, grudado, mano. A única coisa é que você tem viver até uma visão de algo, eu tenho uma visão diferente. Eu falo isso com o maior carinho do mundo, porque o meu recomeço aconteceu há 4 anos. E eu era um cara extremamente racional, protestante, reformado, até que o meu fim foi o início dele. E aí, mas eu sei o que você está falando. E aí foi o lance. Eu também, eu precisei. A gente passou momentos difíceis no casamento, só que antes de casar, na verdade, não no casamento, mas na qual eu cheguei no estopim da linha a ponto de falar, Deus, eu preciso de uma intervenção. E aí veio o poder dele, e aí eu comecei a entender o poder. Nossa, existe um poder. O mover do Espírito, e a graça e o favor, o amor dele por nós, porque aí constrange. Aqui a gente tomou um café lá, abrindo para você, a gente estava tomando café, falando sobre o que está acontecendo, das questões de projetos missionários que estão aqui. Irmão, constrange se você não agir. E só pode constranger aquele que está dentro de você. Como é que eu vou fechar os olhos para isso? Não tem como, né, irmão? Exato. Não tem como. Você vai fechar os olhos como, cara? Para isso, cara. Não tem como. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa interessante. A gente já passou, mas fica tranquilo. Você tem horário, mano? Não, tá tranquilo aqui. Estamos aqui junto aqui. Então tá. Quero ter outras perguntas para ti. Cara, hoje você está na Neo Assist. Explica o que é a Neo Assist, até para a galera saber, né? Legal. Cara, a Neo Assist é uma empresa de tecnologia, é um software que facilita o relacionamento das empresas com os consumidores
porque geralmente é bem caótico, né? Então, atendimento no Brasil, a gente até fala que é uma causa social, você fica nervoso, tem um índice de irritabilidade na hora que você liga para um call center. A gente discute lá em casa com a Raquel. Acho que é uma das profissões mais salubres que tem, né? Na Nossa, esse precisa de terapia junto, né? Sim. Mas o que a gente faz? A plataforma ela unifica o histórico do consumidor, a gente dá um histórico para o atendente atender com contexto. Você não precisa ligar numa empresa e não, mas já falei isso. Você é obrigado a repetir e causa aquele caos. E para as empresas também é bom porque uma vez que tem todos os canais, chat, e-mail, WhatsApp, telefone, elas têm dados importantes sobre o feedback dos clientes. Assim, o que eu tenho que fazer? Talvez a minha caixa, fornecedor de caixa está estragado. Vou trocar o fornecedor, exemplos, né? Então os relatórios apontam as decisões estratégicas que vem numa área de atendimento ao cliente. E a gente dá esses dados, a gente centraliza isso. Sim. E cuida de várias empresas, assim, desde empresas grandes, Carrefour, né? Polishop, tem várias empresas, Lacta, tem a Mondelez, né? Sim, mas empresas pequenas também conseguem. Empresas pequenas também, startup, bastante, assim. Acima de 2 pessoas no atendimento ao cliente já consegue sentido, organizar. Né? Sim. E já faz sentido. Sim. Você está há quanto tempo lá, irmão? Vai pra 15 anos. 15 anos, cara. Tempo, hein? Você viu essa transição, né? Do judeu saindo. Exato. Eu participei 2 vezes de uma situação como essa. Irmão. 2 vezes, Mas eu vou te falar, pauleira, né? Não, foi pauleira. Pauleira. Mudança de cultura, mudança e como cristão você tem que deixar o seu ego de lado totalmente. Falar, cara, não é mais eu. É difícil, é muito difícil. E hoje, cara, você tá com diretor de vendas lá, atuando nessa área. Explica uma coisa para mim. Você comentou comigo que você também apoia as empresas, a consultoria, eventualmente precisa de uma estruturação desses processos para implantar ferramentas como a NeoSys. Hoje você está apoiando. O que aconteceu? Eu comecei a ajudar algumas pessoas Falei, cara, não quer conversar com o meu time de atendimento? Sim. E aí eu vi que, assim, nesses 14 anos eu acabei adquirindo muita bagagem da tal da Customer Journey, né? Que fala, a experiência do cliente. Sim. Então, eu chego a responder perguntas simples, tipo, mas já entendi que é importante atender mais às vezes do que até vender, porque ela vai gerar venda de novo, né? Indicação, entender bem. Já entendi, já fui evangelizado, tem gente até que usa esse termo. Já foi evangelizado esse perto. Mas como eu faço isso? Porque assim, o cara liga, né? Eu já sei, mas ninguém atende. Ou sei lá, e aí eu comecei a ver que eu tinha muita bagagem para ajudar a estruturar a área de relacionamento. Então eu comecei ajudando algumas empresas que me pediam. E aí comecei a meio que fazer uma consultoria para que isso viabilizasse, não só dar o treinamento ou só ensinar, mas ajudar a operar nisso. Né? Legal. E aí foi toda a minha bagagem. Então hoje acabam me chamando às vezes para palestra de experiência do cliente ou vendas também, porque as vendas foi assim, nesse universo, comecei como vendedor, igual eu conversei, mas fui estruturando toda uma área, né? Com os benchmarks de fora da Endeavor, então como montar uma estrutura outbound, uma estrutura inbound de vendas, como fazer o processo da venda para ele ser otimizado, né? O ciclo que a gente fala, né, da venda. Então assim, tem gente que tem uma dor, não consegue vender. Vamos resolver. Aí o cara já gera demanda. Eu sei que o André tem umas empresas aqui boas para gerar demanda também. Aí o cara já gera demanda, mas a venda é muito lenta. Então quais são as técnicas de conversão para eu poder fazer o fechamento? Senão o cara só vai ficar apresentando. Que legal. Os vendedores viram apresentadores. Então assim, esses são os mundos que eu comecei a operar ali. Que legal, cara. E aí às vezes é uma consultoria, às vezes uma palestra sobre o tema. E eu consigo ajudar ali também. Sim, depois eu vou até colocar, Claudinho, depois no gravado, vou deixar o contato do Felipe. Legal. Eu vou deixar na legal, show de bola. Pega o teu contato. Quem quiser falar depois com você, fala contigo. Porque assim, hoje, irmão, eu confesso para você que não há negócio sem vendas. Então, é evidente que todo mundo precisa de alguém para apoiar nesse sentido. E se você tem dificuldade em vender, o conselho que eu te dou é procure quem saiba. Quem saiba. E as duas histórias, foi coincidência, mas assim, cheguei numa empresa que tinha 9 anos, 9 funcionários, meio lenta, triplicamos em 2 anos e meio ali. Aí você sai do 0 aos 30 milhões. Também, 0 a 30 milhões, porque só não dá pra dizer 0 porque tinha uns clientes ali, mas assim, sei lá, 30 mil de faturamento, tinha uns 30 mil aí, e chegamos aos 30 milhões mesmo. Então, mas assim, já existia um negócio, só que também, 7 anos, só 7 clientes, e eles passaram um ano inteiro sem vender. Então era um negócio fadado só vai ficar ali no cantinho da garagem. E aí entramos lá, organizamos o departamento de vendas e hoje foi a empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta que é bem simples e ao mesmo tempo complexa. Irmão, você ora pelo faturamento da empresa que você trabalha? Esse aí vai ser 9, hein, cara? Eu, faturamento não.
mas é uma boa oração para se fazer a partir de hoje. Obrigado por isso. Mas eu vou contar assim, o que a gente ora específico, né? Sim. Tanto eu e minha casa, a gente sempre ora pela empresa. Amém. Isso é muito bom e faz muito sentido. Sim. E eu gostei dessa daí, talvez veio de Deus a sua estratégia. Não, porque eu creio que assim, cara, a gente tem que ter estratégia de oração. Sim. Porque a gente fica pensando, Deus já sabe. Se Deus já sabe, não ora. Então Deus já sabe, você tem que orar, ok. Beleza, mas o próximo é ser específico. Mas sabe por que eu dou essas perguntas? Parece ser meio mundano. Falar, eu vou orar pelo faturamento da Não, que empresa. isso, Irmão, tem que orar. Eu vou te contar uma história aqui. A gente ora, sem brincadeira, meu sócio, a gente fala assim, a gente põe um marco em projeção e a gente ora, mano. Cara, põe um slide já, você ora pelo faturamento da empresa, põe esse na edição. E só essa parte da história, você ora pelo faturamento? Eu oro, cara, eu oro. Isso é incrível. E a gente eu tenho um quadro atrás da minha porta, chama Quadro dos Sonhos, e lá tem o tablet do faturamento. E toda vez que eu olho lá, eu falo assim, mano, abençoa esse muito legal. O que eu faço, e legal, essa troca, o André me fez uma pergunta aqui no começo, se tiver editado daqui pra frente. Sim. Acho que é de Deus que eu vou orar pelo faturamento. O que a gente faz? Eu oro muito lá pelo nosso salário específico. Sim. Eu também tenho uma lousa, e aí eu e minha esposa a gente ora por isso. E sempre é impressionante como deu certo até aqui, assim, é impressionante. Mas uma história curiosa sobre oração específica, teve um momento, cara, que a gente tinha todos esses clientes. Imagina lá, Polishop, Americanas, Ricardo Elétrico, todo mundo usando o nosso chat. Por exemplo, né, eu tinha mais canais, mas vamos dar exemplo. Black Friday é onde os caras vendem. E o sistema começa a cair. Meu Deus. Você imagina, isso faz uns anos atrás lá, né? Sim. Dá umas osciladas, porque a gente tinha crescido muito. Sim. Hoje, só pra falar, graças a Deus, tá tudo estável e o produto, ó, lindo. Investimos muito. Mas assim, o servidor oscilando, a gente desesperado, ninguém conseguiu o dia inteiro ali, a tarde inteira, né? Hoje o produto tá lindo, né? Hoje o produto não cai. Maravilhoso. Então vem pra Black Friday. Duas vezes, Black Friday. O gerente enlouqueceu. Vem pra Black Friday. Cara, e aí a gente desesperado e tal, peguei os caras e falei, seguinte, rapaziada, nós vamos ter que entrar lá na sala e orar. Mas pelo quê? Pelos servidores. A gente parecia louco, né? Sim. Checataraba, já começou a olhar pra profetizar, servidor fica estável agora. Esse cara sempre ganhando, Claudinho. Esse cara sempre ganhando. Cara, começamos a declarar, a gente declara estabilidade, chamando pelo nome, banco de dados, se é o Firefox, tudo qualquer SQL Server, você vai vir agora aqui, vai ficar estável, e nós declaramos. E fizemos uma reunião de oração lá, uma guerra santa ali na sala, só a gente, só os cristãos, né? Porque o resto nem sabia. Já chama você de louco. Deu 20 minutos, saímos da sala. Sim. Servidores 100% estáveis. Ficou a tarde inteira sem estabilizar, um caos. Aí eu cheguei lá no Albert, né, que ele ficava naquela relação lá, ele não gostava muito do religioso. Cristão, né? Falei, cara, ó, o Deus de Israel continua atuando. Aí a gente orou, ele obrigado. Porque ele dava. Putz, foi um momento de estresse pra todos nós. Mas para um cristão, para um judeu, falar obrigado, mano, já é um grande passo. Já tá bom, já, né? Já é um grande passo. Aí, cara, a gente orou, a gente lembra desse dia até hoje. A gente ficou que nem um maluco na sala, até o servidor estabilizar, cara. E saiu lá. Mano, isso orando. é loucura, né, cara? Isso é loucura os olhos humanos, cara. Mas até a Raquel tá dando risada aqui. A Tati colocou um comentário aqui e é a pura realidade, né? A gente ora pelo faturamento. Mas é óbvio que o faturamento é um número, né? A gente olha o que está atrás daquilo, né? Porque com esse número a gente sustenta missionários, sustenta projetos missionários. E é isso, a gente sabe disso, mano. A gente sabe do seu coração movido pelo evangelho, você, da Raquel, o carinho que vocês têm com pessoas. A gente não precisa falar, mas a gente sabe de pessoas que vocês atuaram nesse tempo que você está aqui, inclusive, né? Em Atibaia, que vocês são de São Paulo, né? São Paulo, viemos pra cá. São Paulo, vocês chegaram aqui quanto tempo? 2 anos, mais ou menos 2 anos. Né? Chegar na pandemia. Pandemia ali. Chegar na pandemia. E o senhor, cara, já usou você inúmeras vezes, cara. E legal. É isso. Filipão, seguinte, 16, 18 já passou do horário aqui, mas eu já tenho um convite para vocês. Na próxima vez você vai vir você e o seu cunhado, porque o seu cunhado que trouxe aqui, entendeu? Boa. Finanças e... finanças, a gente vai conversar sobre outras coisas também, cara. Mas, irmãos, eu queria que você pudesse dar um recado pra galera que é cristã, que está numa carreira, numa empresa, que, cara, tem dificuldade, às vezes medo, receio de falar do evangelho. Cara, fica à vontade. Legal. Tá? A câmera está aqui, pode falar à vontade. Tá bom. Primeiro, quem sou eu, né, pra dar um conselho. Mas assim, cara, eu acho que eu perguntei pro André, né, como que você consegue fazer tantas missões, né? Ele cuida, acho que de 12, quantas missões? Agora a gente está com 5 projetos missionários. 5 projetos missionários, mas ele já faz um monte de mais 24 empresas e tal. Sim. Então eu entendo assim, cara, que Deus já te deu uma graça para algo, para uma área, né?
seja ser mãe, seja ser pai, seja área executiva, seja área de mídias e tal. Se Deus já te deu essa graça, esse é o teu evangelismo. Amém. Então assim, na verdade, cara, eu não acho que é uma pregação na empresa ou abrir uma célula na empresa, não é necessariamente isso, talvez nem seja isso, mas é deixar o Espírito de Deus fluir através da tua arte. Então, usando uma outra palavra aqui pra gente não falar só sobre os dons ou como eu evangelizo, né? Como se fosse uma apostila e quem sou eu. Mas acho que assim, o que eu percebo é que quando você começa a se render à tua arte, que Deus já te entregou, amém, isso começa a vazar para fora e as pessoas que estão fora começam a querer saber mais. Então, por exemplo, o André tem uma arte aqui de abrir iniciativa de várias empresas. Isso me atrai, já vou terminar esse podcast aqui e querer saber mais como que é isso, porque isso vai me atrair e certamente ele tem uma graça de Deus para isso, onde Deus é apontado. Então, assim, a melhor forma chamando de evangelismo, né, é que as pessoas conheçam, é tirar um pouco daquele modelo de você precisa aceitar Jesus como uma fórmula. Mas se as pessoas verem o reino de Deus verdadeiramente e puderem ter um contato com Deus, vamos chamar isso de evangelismo. Sim. O passo a passo, como que as pessoas vão orar ou não, assim, a gente vai ter mais histórias para contar no segundo momento que você me convidar sobre momentos da empresa em que pessoas aceitaram Cristo e as coisas que aconteceram lá, a gente tem umas coisas para falar, mas acho que é isso, assim, é quando a tua arte, a tua graça, ela transborda, amém, as pessoas vão querer saber que Deus é o teu que te deu essa arte, sabe? Amém. E isso é o evangelismo. Irmão, somos muito gratos por ter você como amigo, irmão em Cristo, cara. Você é um cara formidável. A gente não é à toa, né, que Deus nos uniu, né? Deus, eu falo assim, que Deus não une vidas, Ele une propósitos, né? Legal. O Senhor colocou você no nosso caminho por algum motivo, a gente tem certeza que a graça fiel de Deus. Quem quer saber um pouquinho do Felipe, a gente vai deixar o contato dele aí, boa, beleza? Tá? Beleza. E Felipe, sim, cara, você tem porta aberta aqui. Gente, uma novidade que acabei esquecendo, isso aqui é o último podcast nessa sala aqui. Então você está tendo o privilégio de ter o último aqui. Fazer encerramento aqui. Fazer encerramento dessa sala. A gente está mudando de lugar. Em breve vocês vão ter novidade. A gente vai ter que dar uma estopada nesse mês do que a gente ia fazer. A gente faz quinzenal. Mas quando a gente for voltar, a gente vai voltar com uma nova estrutura, inclusive um novo lugar. A gente vai apresentar depois para vocês. E aí também é graça imerecida. É favor legal, de Deus. Saber favor de Deus. O escritório crescendo, a empresa crescendo. Esse é o ano a gente recebeu essa palavra, esse é o ano da casa cheia. O Senhor está nos tirando daqui. E é legal isso, cara. Parabéns, só quero deixar um parabéns, falar que para mim é realmente uma honra, não é por falar, mas estar num momento como esse, onde surge o tema de pessoas como vocês, empresários, mídias aqui, o Claudinho traz no podcast, se colocando à disposição para o mundo corporativo, para Deus fluir. Cara, eu acho que isso é novo. Pode ser que já esteja acontecendo, e sei que está em vários lugares, mas eu não via isso há 10 anos atrás. Então, realmente é um privilégio a gente ver o reino fluindo nas esferas, assim, até que todos sejam alcançados e tenham um contato ali com o Pai, já tudo feito. Parabéns. Bom, obrigado, brother. Valeu você. Valeu. Então a gente se vê no próximo encontro, setembro, tamo junto de novo. A gente vai dar uma parada, tá? Não é uma parada de férias não, que a gente tá trocando de casa. E aí a Toca de Leão tá mudando de lugar, a gente vai mandar depois o próximo vídeo aí pra vocês no novo lugar. Valeu? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu. Valeu. A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tenha sua contabilidade em mãos. Ou seja, você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.br. Ei você, empreendedor, que está cansado e precisa de ajuda com assuntos contábeis? A MCO Contábil está aqui para te ajudar. Nós somos uma contabilidade totalmente online. Você pode estar acessando do seu escritório, da sua casa ou até mesmo da praia. Tenha sua contabilidade em mãos. Ou seja,
você tem mais tempo para cuidar do seu negócio com preços mais acessíveis. Nós cuidamos daquilo que toma o seu tempo para que você cuide daquilo que importa, o seu negócio. MCO Contábil. Ligue gratuitamente 0800 557 7007 ou acesse o nosso site www.minhacontabilidadeonline.com.